Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Temp, temporada de verão. E agora eu trouxe um convidado que é um cliente nosso aqui da Contemp, um amigo. A gente vai conversar um pouco da jornada dele como empreendedor, porque ele tem muita história, tem muito background. E eu quero pensar, Daniel, prazer imenso estar com você aqui. Daniel, explica pro pessoal quem que é o Daniel, se apresenta, conta um pouco da sua história, pode botar detalhe, pode falar o que o senhor quiser. A gente quer conhecer a sua história e o seu conhecimento. Ô Pedrão, rapaz, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui contigo. Prazer é nosso. Uma satisfação enorme, um prazer enorme de contribuir de alguma maneira, que eu espero contribuir de alguma maneira. Sim, com certeza. Com um pedacinho da minha história aqui com vocês. Rapaz, eu sou nascido no sertão cearense e o que você sabe perfeitamente que o que nos move, o que nos tira da inércia é a busca por prazer ou pela o entendimento de que nós precisamos fugir da dor. Legal. Quando nós buscamos o prazer, estamos em movimento. Quando nós buscamos fugir da dor, estamos em movimento. Quando nós estamos num ponto em que não é tão prazeroso quanto nós gostávamos, mas também não é tão doloroso ao ponto que eu aguento suportar, eu fico estagnado. Parado, né? Então, assim, sou nascido no sertão cearense, uma família bem humilde, de 4 membros. Sou o meu pai e minha mãe. Temos nós dois, eu e meu irmão, 2 filhos. E, assim, foi uma infância de bastante dificuldade, né? E vou tentar ser bastante sucinto aqui, porque senão eu vou tomar bastante o seu tempo, que é muita prosa para contar da minha época de infância. Eu quebrei pedra na mão para fazer brita. Vendi picolé, coxinha na rua, limpei para-brisa de carro, entendeu? Fazia tudo para ganhar uma grana para ajudar meu pai. E começou novo. Quantos anos mais ou menos isso aí? Com 12 aninhos eu ganhava dinheiro, ganhava uma grana na família rua. já. Exatamente. E aí, rapaz, mais na frente, com 15 aninhos, eu já fazia alvenaria. Já levantava tijolo e fazia alvenaria. Tem algumas obras lá na minha terra, que quando eu chego lá, eu vejo, nossa senhora, esse muro ainda tá em pé, ainda, meu Deus. Eu que fiz. Bem novinho. E daí, mais pra frente, eu trabalhei em farmácia. E aos meus 18 anos, eu consegui o meu primeiro trabalho CLT. Para mim, assim, foi muito importante, porque com 18 anos eu era o chefe de família. Já era o chefe da minha casa. Legal, maturidade muito cedo, né? Exatamente. Já veio essa responsabilidade. E, assim, eu consegui esse trabalho na Grande Stone S.A. por intermédio do meu tio Lázaro Timbó, que é o mesmo nome do meu filho, Lázaro Timbó. Exatamente. E aí foi uma experiência gigante na Grande Stone. Com 18 aninhos, eu já tinha a responsabilidade de fazer no almoxarifado da Grande Stone, eu imagino que em 2003, um giro de 3,5 milhões no almoxarifado da Grande Stone, no sertão cearense, no meio do semiárido. Sempre pegou responsabilidade cedo, exatamente. Né? Daí, rapaz, a empresa ficou muito dependente dos chineses. Os chineses chegaram lá com muita força, se impondo, como é natural. A gente percebe que para todo lado que o chinês vai, ele é agressivo no negócio, né? Ele tem... E eles criaram uma forma de deixar a empresa bastante dependente deles. Daí, a fim de baixar o preço do material, porque o material nobre, o branco Ceará, que é o granito que a gente trabalha lá, que eles trabalham até hoje, só existe lá, só existe na minha terra. Não sabia. Como é que é o nome? Santa Quitéria, no Ceará. Santa Quitéria. Lá nós temos a maior jazida de urânio do Brasil. E temos o granito branco Ceará, que é único de lá, né? Interessante, hein? Então, quando os chineses, a fim de dar um golpe ali para poder comprar mais barato, eles perceberam que a empresa tinha ficado dependente deles, a empresa não pôde ceder, e aí foi bem difícil. A empresa reduziu o quadro na metade. Nesse ente, eu saí, fui dispensado, como todos do meu segmento. E aí um parceiro de um outro setor veio para cobrir a gente, o setor que a gente fazia, que era o almoxarifado, né? E aí eu, nesse movimento que eu acabei de te falar, né?
Eu falei, bom, agora vou ter que ir embora. Procurar algo novo, né? Vou ter que ir embora, não vou ficar aqui numa situação da responsabilidade que eu tomava, né? A fim de transformar a nossa realidade, eu tomei a decisão de ir embora para o Rio. Aí a minha família materna foi bastante presente, sempre bastante presente na minha vida. Meus tios, eu considero eles como pais para mim. Isso é legal, porque o laço fica, né? Independente se você for para outro lugar, logo assim, o laço fica. Com certeza. Os meus tios, eu dei satisfação a cada um. Peguei, puxei um conselho de cada um. Cada um me deu o conselho da maneira mais simplória ou mais sofisticada. O que cada um tinha para dar de melhor para mim, né? Eles passaram. Eu sempre busquei absorver e fui embora com isso. Vim embora com isso pro Sudeste. E sempre busquei muito honrar, né? Aí chegando no Rio, eu fui morar com um tio da parte paterna, um irmão do meu pai, que morava no Rio. Eu morei com ele durante uns 15 dias. Mas chegando lá, eu consegui o meu primeiro emprego através de um quitariense lá também. Eu passei 3 dias desempregado no Rio de Janeiro durante os quase 16 anos que eu passei lá. Fui bem privilegiado. Conseguiu logo cedo o emprego. Foi muito abençoado, né? Exatamente. Contato. Exatamente. Eu fui trabalhar numa pizzaria. Você tava com quantos anos? Eu tava com 20 aninhos. 20 anos. Exatamente. Fui trabalhar na pizzaria. Quando tava com quase 3 meses, tava 2 meses que eu tava na pizzaria, eu resolvi fazer um processo seletivo de um curso que tava oferecendo no Maracanã. Eu tinha muita vontade de fazer esse curso. Aí eu cheguei pro meu conterrâneo, o Ronaldo Júnior, que era o gerente da pizzaria. Falei pra ele, pô, Ronaldo, tem um curso assim e tal, vou fazer a prova lá. Se eu passar no processo seletivo, eu não vou poder mais trabalhar aqui na pizzaria. Aí ele falou, não, Daniel, eu te apoio. Vai lá, se você passar, eu vou ficar feliz. Então, beleza. Aí fui no Maracanã, fiz a prova, passei, falei pra ele, comuniquei pra ele que tinha passado, que tinha que sair. Ele falou, não, deixa com a gente, eu vou conseguir um trabalho pra ti. Aí ele conseguiu um trabalho pra mim com português. No dia 31 de julho eu saí da pizzaria com ele, no dia 1º de agosto do mesmo ano, no dia seguinte, eu tava já trabalhando com português. Com português, com 6 meses, eu já tava no quadro societário do português, da empresa dele. Pô, legal, hein? Com 6 meses eu já era sócio dele, já tinha mudado de maneira radical a minha situação. Tanto financeira quanto... financeira, profissional, em todos os segmentos. A experiência que eu já vinha levantando com ele era muito especial. Mas tinha uma coisa que me travava muito. Porque ele tinha funcionários velhos de casa e eu com 20 aninhos, eu não tinha, da parte dele, autonomia para ser incisivo como eu precisava, como eu já percebi que precisava na empresa dele. Isso é legal. Dele, a partir daí já era nossa, né? Então isso me incomodava demais. Como eu adquiri responsabilidade muito cedo, uma coisa que eu sempre percebi, que existe aquele tipo de profissional que ele passa 20, 15 anos fazendo uma parada de maneira errada, mas que está dando certo. Então, na concepção dele, aquilo ali é o certo. Não quer dizer que ele está fazendo certo. Só está dando certo. Né? Aquela famosa história. Não tá no perfeito, mas daquele jeito tá funcionando. Exatamente. Ele não sabe que ele poderia explorar melhor, fazer da forma certa, obter mais êxito. Enfim. Então isso me incomodava demais. Aí o Júnior da pizzaria, numa das reuniões que a gente parava direto falando negócio, né? Uhum. Aí eu falei pra ele da minha insatisfação, ele falou, cara, eu tô com o Antônio Rodrigues do Boteco Belmonte e eu falei de ti pra ele. E ele quer falar com você. Aí eu falei, cara, beleza, marca a reunião que eu vou lá conversar com ele. Aí o senhor Antônio Rodrigues é um outro cearense também. Ele nasceu também lá no sertão cearense. A cidade que ele nasceu é uma cidade que um dia foi distrito da cidade natal minha, né? Uhum. E conterrâneo, assim, né? Conterrâneo mesmo ali, gente muito parecido. Aí na reunião ele foi bem sucinto, ele é muito objetivo. Ele falou para mim o seguinte: o que você quer para trabalhar comigo? Aí eu falei para ele, ó, é o seguinte, a minha condição lá tá assim, eu sou sócio do português com tantos % tal, mas eu abdico disso para me trabalhar num lugar que eu tenha autonomia.
Eu preciso Isso é de legal, autonomia. isso é Se eu legal. não tiver autonomia, eu não saio de onde estou. Não consegue mudar também o pessoal, É, não consegue. Eu não vou alcançar o meu objetivo, entendeu? Eu vou ficar ali, vai ser mais do mesmo, você não vai, né, ter destaque. Daí ele falou, não, beleza, combinado. Então eu te dou 5% da próxima loja que eu comprar, eu vou comprar outra loja e vou te colocar de sócio de 5% na próxima loja. Aí Antônio Rodrigues, por intermédio dele, eu conheci Geraldo Rezende, que é um Rezende Costense. Interessante, E não é muito sabia. especial, entendeu? Muito especial. O senhor Geraldo Rezende foi um grande mestre, entendeu? Um contador extremamente idôneo e que eu percebia nele, sabe, a alegria, o prazer de ensinar para um menino, um sertanejo nordestino, muito humilde, muito simples, sabe, a forma... A gente chega no grande centro olhando pro alto, a altura dos prédios, mais ou menos assim, entendeu? Até a gente daqui, tá? É desse jeito. Até a gente situar mais ou menos aquele movimento de carro, aquilo ali tudo é muito novo e você fica muito Fica deslumbrado, impactado, né? Tipo assim, caramba, esse mundo aqui eu não conhecia. Eu já senti isso já, cara. Eu sei perfeitamente Nossa. como é que é. E aí, cara, foi dois grandes mestres do ponto de vista de administrador e de empreendedorismo. Dois caras que têm um espírito de empreender, entendeu? Antônio Rodrigues, ele é um mestre. O cara, assim, eu digo que eu sempre fui muito privilegiado, que eu estava com ele 3 vezes na semana, toda semana. Então, assim, eu sempre procurei absorver bastante, sempre escutar bastante. Eu tinha uma voz com ele, eu conseguia, eu dava a minha opinião com ele. Mas eu digo isso porque como que você se tornou sócio de um cara, você não consegue dar a sua opinião para ele? Porque o cara é muito grande, você fica vislumbrado na frente do cara, conversando com toda aquela experiência, ensinamento, aquela garra, sabe? Antônio Rodrigues, hoje, quando eu saí, ele tinha 22 lojas em zona centro e zona sul do Rio de Janeiro. E já com 3 em Portugal. Essa loja dele, de que era? É Boteco Belmonte. O Boteco Belmonte. É a marca mais top do Rio de Janeiro. Legal. Entendeu? Isso é legal. É o botequim assim, mais badalado do Rio. Agora muito recente, o Boteco Belmonte, ele adquiriu o selo de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Então isso é muito especial. E com ele eu aprendi a não criar tabu em falar de número, entendeu? Isso é legal. Em falar de pessoas. Assim, tabu com ele não tem esse lance, não tem resistência para falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Isso é o lance da pessoa que anda certo, né? Da pessoa que trabalha. Você vai ter medo de quê se você é um cara decente? Então, assim, para mim foi muito especial. E aí foi uma experiência gigante até que um dia eu decidi que ia sair dele. Isso me machucou bastante, sabe? Mas era ainda do nosso início do papo aqui, o lance que eu te falei do movimento, né? E quando você teve esse fala assim, cara, eu vou sair, teve algum contexto da sua vida pessoal que impactou? Ou... Eu já conhecia Rezende Costa. E quando eu vindo em Rezende Costa, nas idas e vindas de Rezende Costa, parava em Tiradentes, via Rezende Costa, e via o comércio de Rezende Costa quente. E assim, eu sou administrador. Eu não sou necessariamente um botequeiro, não sou necessariamente um tecelão. Entendi. Eu Você é administrador. Eu sou administrador. Você cuida da empresa, independente do ramo. Eu sou administrador e sempre tive o entendimento do seguinte: o cara, para administrar bem, é bastante interessante que ele tenha a oportunidade de levantar know-how. Entendeu? Legal. Então, assim, e eu entendo que o administrador nato, ele consegue levantar know-how em qualquer área. Né? Assim, uma coisa que marcou muito na minha vida, assim, de família muito, muito humilde, eu tinha vontade de fazer 2 coisas: zootecnia ou administração. E quando eu falava para alguns colegas que eu tinha vontade de fazer administração, não foi uma vez que me falaram assim, para que você vai fazer administração? Isso há 20 anos, né? Me falaram isso. Para que você vai fazer administração se seu pai não tem empresa? Achando que era só para ser algo vazio, assim, sem um propósito ou algo assim. Com 17 anos eu fiz um curso de gestão empresarial básico.
Então, aquilo ali mostrou pra mim, não, é realmente isso aqui é que eu quero, entendeu? Uma hora eu vou encontrar o caminho. Vou me mexer, uma hora eu vou encontrar o caminho. Eu saí do Nordeste pro Rio, imaginando levantar uma grana e um dia voltar lá pra Santa Quitéria e abrir um negócio. Né? Um dos meus primos carioca, quando esbarraram comigo lá, falou assim, ô Daniel, quanto tempo tu vai passar aqui? Eu falei, cara, eu pretendo passar uns 10 anos. É o tempo de eu levantar uma grana maneira e abrir um negócio na minha cidade. Ele falou, cara, tu não consegue passar 10 anos. Acabou que eu passei 16 lá. Eu não voltei pra minha cidade, né? Pra minha cidade natal. E aí por alguns motivos que eu posso mais pra frente aqui te explicar. Mas acabou que Curtiu o Rio. teve esse lance. Não curtiu porque foi trabalho. Pedrão, foi muito trabalho, bicho. Extremamente dedicado. E assim, o botequeiro, a gente tem lá um lance de falar que o botequeiro de sucesso ele tem que colar o umbigo no balcão. Era mais ou menos isso. Lógico que lá, E da nossa forma. Segunda? Direto? De segunda a segunda, direto. Era uma batida frenética, entendeu? Pesado Assim, mesmo. e da responsabilidade assim, eu sempre eu saía pro trabalho, quando eu largava do trabalho ainda ficava pensando no trabalho, entendeu? Sonhava com o trabalho. É uma coisa, você fica preocupado, o Rio de Janeiro é muito agitado, fiscal tá toda hora na tua loja e infelizmente precisa ser dito que tem pessoas que abusam, que usam de má fé, entendeu? Sim. Então, qual a qualidade, a natureza do fiscal que vai na tua loja, como que ele vai pegar a tua brigada, os caras vão estar preparados para recebê-lo, como vai ser, como serão as atitudes, entendeu? Então, eu tinha todo esse receio, tinha muito esse cuidado. E durante todo esse período que eu passei no Rio, eu sempre procurei estar melhorando numa constante, numa progressiva. Estava sempre procurando estudar algo novo, tentando aperfeiçoar. E no restaurante a gente tem muita resistência. As pessoas às vezes olham para um botequim e falam que o cara trabalha lá com comida, ele mete um monte de troço lá na panela e tá tudo certo e tal. É só jogar no fogo e pronto, né? No Boteco Belmonte, nós, em 2009 para 2010, nós já fazíamos 4 auditorias semanais. Semanais? Grande, hein? Era duas Volume auditorias, grande. 2 auditorias por semana, carne, peixe e frutos do mar, e 2 auditorias por semana de bebidas quentes e geladas. Nessa época, em 2009 para 2010, a gente já confrontava o virtual com o físico, no botequim. Então, isso, cara, pra gente falar dessa época de botequim, é uma coisa louca. Os faturamentos dele, você falar faturamento de botequim, faturamento, e ele nunca teve essas questões, a gente nunca teve esse problema de falar faturamento, é uma coisa assim, até pessoas do segmento não acreditava, entendeu? Mas aí, onde ele tá hoje, justifica, né? Sim, ele continua a potência, né? Tanto que até você falou, ganhou o selo de Patrimônio Cultural do Rio. Exatamente. O Eduardo deu pra ele o Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. E o que eu acho legal do Rio é que, por exemplo, quando algo lá, é o estilo do pessoal de lá, ele O Carioca, fica... você finaliza? O Carioca. O Carioca. Igual mesmo esse... Como que é o nome do restaurante? Só me lembra ele. Boteco Belmonte. Boteco Belmonte. Como ele fideliza o pessoal, acabou, né? Aí já era, na cabeça do Carioca, fidelizou, Carioca acabou, é um povo alegre, povo de o pessoal é desenrolado, é festeiro, comunicativo e o negócio do Carioca é praia, é balada e tal, e é um pessoal bem areia, de leve no mar, né? Aproveitando a maresia. Tá bom demais. É do pessoal do Rio, né? Esse tipo de perfil, né? É legal. Cara, eu ficava muito encantado. Eu tava na loja no Leblon, na calçada ali no Leblon, daqui a pouco passa um rapaz de 70 aninhos, com uma prancha debaixo do braço, correndo pra praia. Cara, essa aí é legal. em outra hora você vê, você considera que uma pessoa de 70 anos um velho. Um cara desse não é um velho, entendeu? Cabeça de um cara desse. Número, né? Porque o cara tá lá animado, direto, vai pra praia. E no caso, falou que ficou 16 anos no Rio, quando que você veio efetivamente pra Resende Costa aqui? Aí nós já tínhamos casa aqui. Já tinha casa aqui. Já tínhamos casa aqui e eu tinha falado pra Silvana Silva, minha esposa. Maravilhosa, ela e Lázaro Timbó, né? Que é a minha família. Nega, um dia a gente vem embora pra cá? Começa aqui quente. Porque, assim, o Rio de Janeiro é um lugar encantador, apaixonante.
Mas assim, eu sou do interior, entendeu? O grande centro nunca me encheu o olho pra morar. Muito entendeu? frenético. Não, batida frenética, louca, entendeu? Não importa se você mora bem, entendeu? Isso não importa. A correria não para nunca. É a mesma coisa, entendeu? Tem a diferença de segurança, dos locais que você tá mais perto pra frequentar e tal, não sei o quê. Mas assim, da minha natureza, isso eu não vou dizer pelo fato de eu ter nascido no interior. Tem um monte de gente que nasceu no interior, foi pro Rio de Janeiro, se apaixonou, fica por lá e de lá não sai, não tem mentira. Mas perfil mesmo. É da minha natureza, exatamente. Eu sou um cara, sempre fui muito pacato, muito discreto. Não combinava comigo morar lá, entendeu? No entanto, que eu nunca fiz questão de ter uma casa no Rio, de ter um apartamento no Rio, essas coisas eu nunca almejei, entendeu? Uhum. Então eu já tinha casa aqui e eu já vinha amadurecendo o projeto. Passei 6 anos amadurecendo, criei o projetinho e amadurecendo para vir para cá. Minha esposa já tinha concordado, né? Ela primeiro precisa dar um aval, exatamente. Ela acreditou, né? Acreditou, falando, confiou em mim, então eu falo, vamos, então beleza. E aí eu tava me organizando para conversar com o meu patrão em março de 2020, que eu almejava chegar aqui lá por talvez julho, né? Eu nunca acostumei falar pro seu Antônio Rodrigues, que eu era sócio dele. Sempre pra mim foi o patrão, entendeu? De maneira muito respeitosa, que eu sempre fui muito marrento. Não tenho conversa fiada de ficar bajulando, não, sabe? Mas eu imaginava isso. Só que eu imaginava ir conversar com ele em março, aí um pouquinho antes, pandemia. E aí, como é que eu vou largar o cara do segmento de bar e restaurante? Não que sem mim ele não vivesse, que antes de mim ele já vivia, e depois de mim as coisas dele continuaram melhorando. A questão não é essa. Mas vai da minha... Eu achava que eu não seria um cara justo. A minha idoneidade, a minha moral... pensando que você, entre aspas, abandonaria no momento que ele precisava. Exatamente. Eu falei, agora como é que eu vou fazer isso? Fiquei caladinho. Não vou falar com ele um troço desse, ainda numa situação dessa. Vou trabalhar igual um louco. E o segmento de bar e restaurante foi um dos segmentos mais afetados durante a pandemia. Muito, né? Exatamente. E aí eu saía pro trabalho a fim de transformar mesmo assim, entendeu? Mas assim, pra resumir, Pedrão, eu comuniquei ele acho que uns 2 meses antes de vir. Eu cheguei aqui no dia 20 de outubro de 2020. E quando eu saí de lá, todas as lojas que estavam sob o meu guarda-chuva eu deixei no azul, com todos os impostos pagos, trabalhando de maneira normal. Por que eu digo isso com todos os impostos pagos? Porque teve aquele benefício de você poder parcelar imposto e tal, não sei o que, na pandemia. Isso. Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz questão de me esforçar bastante. Todo mês eu nunca parcelei nenhum imposto. As lojas que estavam sob meu guarda-chuva era imposto pago. Muito bem gerida, tinha capacidade produtiva certa. Tudo pago, entendeu? Então, assim, tava tudo organizado no azul. Aí foi aquela pancada de ter que chegar pra ele e comunicar que eu tinha que sair. E pelo que você me fala do perfil dele, deve ter sido um cara muito... Digamos que ele te apoiou, né? Independente do momento, imagina, Não, sim, né? Com certeza. Com certeza. Ainda hoje a gente tem contato direto, entendeu? Assim, ao longo do ano a gente deve falar umas 3 ou 4 vezes. Né? Isso é muito contato com um cara que é movimentado igual ele, entendeu? E ele sempre pergunta como é que estão as coisas, entendeu? Se estão indo bem. Assim, eu sei que a porta ficou aberta, entendeu? Você percebe, com toda a modéstia do mundo que eu falo isso, entendeu? Não, e acaba que no nível... Ele tem muita maturidade empresarial, tanto você quanto ele. Isso é bom, porque você comentou que eu acho legal. Essa questão da transparência dos números que você tinha antes e de pessoas também. Porque, exemplo, você conhece a nossa região aqui. Cara, falar número pro pessoal daqui é uma loucura. É querer... Sei lá, parece crime o que você tá fazendo. Não, se você chegar lá na farm de Almoedo com a Defi Moreira agora, lá em Ipanema, se ele estiver lá, você chegar lá, cumprimentar ele, você é o dono do Belmonte e tal, porque ele é muito famoso. As pessoas vão lá pra ver ele, entendeu? Legal. Aí você fala, quanto que você fatura numa loja dessa aqui? Ele fala pra você, 4 milhões, 4.500. Quanto aquela loja faturar, ele fala pra você. Pra ele não tem problema, né? Não, aquele número ali tá apresentado, entendeu?
Não tem medo de falar, né? Porque exatamente. é o que acontece, né? Exatamente, Consegue tá apresentado, tá lá na contabilidade dele. Entendeu? tudo feito. E nesse período, Daniel, o que você acha que foi o ensinamento mais valioso que você teve em questão de gestão? Pode ser financeira, pode ser de pessoas, gestão em geral. O que mais ficou no Daniel para os seus próximos Cara, negócios? assim, uma coisa muito especial que eu aprendi mesmo lá no restaurante é assim, trabalhar com restaurante é muito bom, porque tem recorrência. Se você fizer um markup direito, você vai ter lucro, Justo. né? Legal. Então, escala. Você tem. Se você chegar, com todo respeito, mas é normal, às vezes você chega num lugar, você chega lá com uma mesa grande, a depender do horário que você chega no local, se você pedir uma mesa grande, você pedir 6 picanhas, pode ser que talvez o cara não... Ah, eu só tenho 5. Entendeu? Mas no Belmonte, se você pedir 10, tem, 200 tem, 400 tem. Entendeu? É uma coisa... Então, assim, você estar preparado para o movimento. Você está preparado para vender. Se você não fizer uma organização, não adianta você imaginar onde você quer chegar se antes você não preparar a praça. Se a sua praça não está preparada, aí você fica naquele... quero faturar X. Mas você não teve o espírito empreendedor, a coragem de preparar a praça. Quando a venda chegar, você fica de calça riada. Cara, esse ensinamento eu acho é muito legal, eu acho muito valioso, sabe por quê? A gente vê muito isso aqui. Porque o pessoal, a capacidade produtiva deles, ela é baixa, a capacidade produtiva da pessoa normalmente é baixa. Só que a preparação que ela tem, cara, com o estoque, a margem de segurança do estoque, não é boa, cara. Uhum. E na hora que você falou, tem 10 picanhas, eu lembrei disso aqui na hora. Normalmente aqui o pessoal não trabalha, a pessoa que é gestão de empresa, de alimento, digamos assim, não só restaurante. Eles sabem a sazonalidade que ele tem, sabe que em certo período vai dar mais movimento, só que ele não trabalha com a segurança. Ele não fala assim, hoje a minha média aqui são 10 carnes, então eu vou ter aqui, vamos lá, vou ter 13. Sempre assim, segurando, um dia de movimento baixo, beleza, eu não vou ter as 10, vou ter 9. Pra conseguir... Isso pra mim foi uma parada chocante. Porque, assim, a minha avó me ensinou a costurar, me ensinou a fazer crochê quando criança. Então, assim, eu já tinha uma pegada de artesanato quando cheguei aqui. Legal. E aí foi muito especial que o meu compadre, o padrinho do meu filho Elmo, ele chegou, quando eu cheguei aqui, cara, assim, ele me apresentou o artesanato de uma maneira muito especial. Aí ele me levou em alguns parceiros, me levou no Senhor Disseu, no Du. Eu passei 20 minutos conversando com o Senhor Disseu, 1 hora tecendo lá no Du, o Du me ensinando a tecer. E aí eu já fiz ali aquele apanhado. O meu primeiro TA foi eu que construí. Já eu que confeccionei o meu TA. Já fiz um estudo, fui lá no Du, peguei umas medidas, não sei o quê. E aí, aí eu já imaginava, mas... que eu me organizei? Pra vir aqui, vou viajar de caminhão, comprar em escala e trazer pra Resende Costa. Eu imaginava que até eu pegar um know-how do que é praticado em Resende Costa, eu faria assim. Mas com a pandemia, como que eu ia fazer? Entendeu? Então eu esbarrei nessa questão. Um produto lucrativo, produto fácil de vender, é vendável. Tem recorrência. Sim. E a escala? Como é que eu faço com escala com artesanato? Entendeu? Então isso me impactou. Quem é acostumado em faturar alto, vender muito. Sim. Trabalhar com responsabilidade muito alta. Exatamente. E como é que eu vou agora preparar a minha praça para mim ter escala na hora que a venda chegar? Então isso aí a gente teve que se organizar, separar bem as coisas, entendeu? Então nós temos separado mensalmente o que é despesa, o que é investimento, para poder a gente, todo mês, eu tento ao máximo dedicar um tempo para poder ficar analisando esses números, para mim ter sempre muito bem separado, muito organizado. Nós temos planilha do nosso primeiro faturamento, do primeiro dia em Resende Costa, para eu poder enxergar, para não ficar cego, enxergar o que está acontecendo. E por que eu te falo de investimento? Porque eu precisei separar
Porque você conhece o nosso faturamento. Eu imagino que você tem muito cliente, pode ser que você conheça o nosso faturamento. Eu cheguei com o nosso investimento inicial em Resende Costa, foi 2 vezes o que nós temos de faturamento hoje. Esse valor eu sempre busquei deixar ele imobilizado, não mexo nele. Ele trabalha. Sim. Mas eu nunca tiro fatia dele para qualquer que seja o lugar. Esse recurso é o meu trabalho. Entendeu? Então eu sempre busquei deixar ele bem separado para mim poder me organizar de alguma maneira para me levantar o mínimo de escala. E aí, já que eu tenho essa dificuldade de escala, o produto é lucrativo, é vendável e tem recorrência, eu comecei a escolher para quem que eu quero vender. Então eu não vendo para quem quer comprar meu produto. Eu vendo para quem eu quero que compra. Cara, isso é artesanato. Muito legal. Isso é arte, entendeu? Então, assim, o seu material é muito fácil você vender. Toda hora vai ter alguém na tua porta querendo comprar uma peça de artesanato. Mas ele está disposto a pagar o valor que você estabeleceu, entendeu? Você faz a tua projeção de crescimento. Ano passado, eu imagino que em fevereiro eu falei para você quanto que eu ia estar faturando no final do ano. Lembra que eu falei pra ti? Lembro. Pra gente ver a questão de imposto, como é que ia ficar, porque dentro do meu markup já tá embutido o valor do imposto do final da conta. Se eu faço projeção que no final do ano eu vou faturar X, o meu imposto de hoje já está embutido a progressiva que vai acontecer. Isso é bom, planejamento, né? Controle. Então, exatamente. Então, assim, se você não precificar direito, não fizer um markup maneiro, aí você corre um risco sério. E depois você ter que precisar fazer um choque de ordem e deixar o seu cliente muito confuso do teu formato de precificação. Porque aí você vai ficar toda hora vai mexendo. Mudar a forma que você posiciona. Porque, exemplo, pelo seu discurso, e eu também sou desse time, não é preço. É o que você falou, diferenciação. Você tem um perfil de cliente ideal, o ICP que o pessoal fala, é muito bom, cara. E quando você tem essa maturidade para escolher para quem vende, cara, eu entendo perfeitamente o que você está falando. A gente está com isso agora, a gente consegue literalmente escolher para quem a gente vende. Não é só a pessoa chegar lá. Exatamente. Não, meu preço é esse, mas o outro não. Assim, o outro é aquele. Não é o meu serviço, não é isso que eu presto. Se você quiser, vou junto, a gente está do seu lado. Se não quiser, o mercado está livre. E é bom ver esse tipo de coisa, porque querendo ou não, cara, isso mostra muito a maturidade da pessoa mesmo. Na hora de você fazer alguma coisa com a empresa, alguma medida de gestão, como que você vai precificar, olhar, e número, né, cara? Número. Exatamente. O Arthur, que foi um convidado nosso de hoje, ele falou que ele trabalha com construção civil, que o que tem que ser feito primeiro? Ele tem que criar o projeto com ele de acordo com o que o bolso aguenta. Não nessas palavras, mas a gente tem uma expectativa de acordo com o que a gente pode arcar também, para não ficar muito frustrado. E no artesanato você não vende só um produto. Tem uma gama, né, gigante, né? Não, eu digo produto, assim, o que eu talvez tenha me expressado mal. No artesanato você não vende especificamente o produto. O artesanato você vende arte, você vende energia, entendeu? É diferente. Isso é legal, totalmente, né? Porque do ponto de vista literal, uma das questões que a gente teve que estudar bastante, amadurecer e tomar a decisão, foi nós trabalhamos em si com um único tipo de produto, variando só medidas e modelos. Nós só trabalhamos com artesanato, só com tear manual. E isso não é uma regra. Entender que amanhã eu preciso mudar, entendeu? Eu não tenho essa questão comigo que estou engessado e aquela opinião de que a minha decisão é essa hoje e ela vai ser para sempre assim, não. Circunstâncias iguais, em tempos diferentes, as opiniões podem mudar. Sim. As decisões podem ser diferentes. Sim. Se eu ficar engessado, eu fico um cara muito vulnerável. Entendeu? Então, assim, mas eu trabalho esse lance. Nós trabalhamos esse lance. A Silvana me ajuda muito em, assim, ficar vendo quais são as tendências, apurando pra gente enxugar e depois a gente botar o produto no mercado. Depois replicar. Porque senão, cara, a gente fica muito travado. De maneira muito enxuta, entendeu? A gente trabalha com apenas um produto. Você entendeu, né? Aí, diversificando só medidas e modelos. Então, essa foi uma outra pegada que a gente encontrou também, para poder você
disputar no mercado. Eu escolhi o que era mais difícil de fazer, porque o que é mais difícil tem menos gente fazendo. E aí cai pra dentro igual um louco comendo batata quente. Sua margem, você pode precificar melhor, não. Assim, ó, eu sei fazer. Se for procurar, é mais difícil. Exatamente. E, cara, o que eu acho legal dessa parte é justamente, eu sempre conversei com você, né? A gente já trocou ideia, falei assim, pô, Daniel, eu tenho maior vontade de conhecer sua história. Por quê? Não, porque olha que legal. Querendo ou não, uma pessoa com a sua história que veio muito de baixo, assumiu responsabilidade muito alta, cedo, para pessoas iguais a mim, que tá no começo, que quer entender como que é isso, cara, é legal demais. Porque a gente já pega a noção e fala assim, cara, ó, tal pessoa já passou por isso, foi assim, ele fez tal coisa, a gente já fica assim, tá, será que eu vou ter que fazer, como é que vai ser feito e tal, tudo isso. E é bom demais pra gente se inspirar, ver alguma coisa assim, ter de base. A gente precisa, não é o meu caso aqui contigo, né? Mas assim, a gente precisa muito de mentores. Sim, de mestres. Você teve 2 mentores grandes, que foi o Geraldo e o Antônio. Exatamente. Então, assim, o cara não precisa saber que ele é teu mentor, entendeu? As pessoas que você observa, que você tá analisando e tentando entender como é que elas fazem, eles não precisam saber, lógico. Entendeu? Você não vai chegar pra pessoa, você é o meu mentor. Ó, tô de olho em ti, você igual você. Ó, me fala aí e tal. Mas assim, os sábios da antiguidade, eles falavam exatamente isso. Nós precisamos de um mentor. Tem uma referência. E se nós não buscarmos um mentor, um tolo pode ser o seu mentor. Você entendeu? Forte, hein? Essa é forte, hein? Então, se você não definir quem serão os teus mentores, quem é que você vai observar para poder tentar refletir aquela imagem, um tolo pode ser o teu mentor. E aí entra aquele lance do cara que está na inércia, né? O cara que não se move, nem pelo prazer e nem pela dor. Aí ele fica estagnado. Aceitou aquilo pra sempre. Aceitou. E pronto. Tá sendo mentorado por um tolo. Entendeu? Cara, muito legal escutar isso. E indo pro final, o que eu falei com cada um que veio aqui? Eu falei assim, olha, aqui ali é a sua câmera, tá? Beleza. Se você pudesse dar uma mensagem pra todo mundo escutar, seja com um megafone, assim, na rua, tá todo mundo assim, lá em Copacabana, tudo cheio assim. Qual que seria o ensinamento que você, Daniel, ganhou ao longo da vida? Pode ser de gestão, pode ser pessoal. O que você gostaria que o mundo, no caso, absorvesse da sua pessoa? Aí você pode falar direto pra sua câmera. Ô, Pedrão, beleza. Seguinte, eu gostaria de falar o seguinte. Nós nunca devemos nos privar de sermos autênticos e de pensar grande. Aquela pessoa que está te inibindo, ela tem o valor que você der para ela. Então ela pode não significar nada diante da tua ambição, se você ser autêntico, tiver a coragem e isolar um pensamento que possivelmente possa ser negativo em relação a você, se você acredita no que você é capaz de fazer. Cara, eu gostei, tá? Botei até aqui, autenticidade e pensar grande. Eu gosto bastante. É igual aquela famosa frase, pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, cara. Exatamente. Então por que não, né? Pensar grande. Daniel, excelente, a gente agradece a participação. Pedrão, eu espero imenso, espero ter contribuído minimamente. Pô, que isso, fenomenal, cara. De verdade, anotei muita coisa legal, gostei bastante. E você, que gostou também desse bate-papo, manda pro seu amigo empresário, manda pra ver a trajetória do Daniel, como que ele saiu lá de baixo, foi pro auge dele, como que ele escolhe trabalhar hoje, que é o mais importante, que a gente vê que tá em alta hoje, a pessoa que escolhe com o que ela quer trabalhar. E no final do dia, quando o assunto é gestão e resultado, a Contemp é foda.